Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aquela salva de palmas para o nosso Deus. Glória. Pode sentar, por santo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Hoje mais um passo aqui na nossa peregrinação, o estudo da Bíblia. Amém? Eu já chamo meus irmãos e irmãs para abrirem a Sagrada Escritura no nosso índice ou sumário. Amém? Vamos abrir a Bíblia no sumário. Alguns cultos atrás nós falamos sobre a classificação dos textos bíblicos, não é isso? É isso, irmão? Oh, Deus. Falamos que os 5 primeiros livros formam um Pentateuco e que depois nós temos uma série de livros que nós costumamos chamar de livros históricos, que começa lá em Josué e vai até Esther. Amém? Hoje nós vamos falar dessa série de livros, em nome de Jesus. Hoje nós não vamos falar de livro político, hoje nós vamos falar de bloco, amém? Enganar um tempinho aí, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, Josué, Ruth, estão comigo? Acharam aí? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Êxodo, Neemias e Esther. Amém? Vamos falar desses livros, em nome de Jesus. Estão comigo? Glória a Deus. Irmãos, para a gente entender esses livros, dica de ouro, hein, irmão? Presta atenção, se vai anotar, anota, amém? Vale a pena. Depois que você pegar essas informações que eu estou trazendo aqui no Espírito para você, meu irmão, minha irmã, esses livros vão fazer muito mais sentido. Você vai ter mais entendimento desses livros. Baixa esse microfone para mim. Obrigado. Irmãos, primeira informação importante para a gente entender, podemos ficar ainda aqui no sumário, tá bom? Para a gente entender esses livros. Não é esse. Isso aí. Está escrito confio. Meu 8. Pode aumentar mais de mim. 8. Isso aí. Aí. 8. Obrigado. Em nome de Jesus, vamos lá. Para a gente entender de Josué a Esther, primeira informação importante, vem comigo, em nome de Jesus. Vamos entender que existiram ao longo desse período 10 séculos. Josué começa logo após o Êxodo. E o Êxodo ocorreu no século 15 a.C., 1500 a.C. E o último livro de Esther acontece lá por volta do século 4 a.C., 5 a 4 a.C. Amém? Como vocês sabem, as datas antes de Cristo elas são contadas de maneira decrescente, né? O maior é mais antigo, o menor é mais recente. Então formam 10 séculos. Do Êxodo até Esther, temos 10 séculos, 1000 anos. Amém? Essa é a primeira informação. Segunda informação, só para vocês terem uma ideia. Grécia, por exemplo, nem existia, que é uma civilização antiga famosa, né? Roma ainda era uma cidade, uma vilazinha, depois vai ser o Império Romano. Amém? Então, essas grandes civilizações da antiguidade nem existiam. Assim também como nós podemos dizer que as pirâmides do Egito já eram antigas nessa época, elas já tinham muitos séculos. Amém? Mais de 1000 anos. Então vamos lá. Durante esse período, são livros históricos, a gente vai falar de história, amém? Vamos falar aqui do pano de fundo, para entender essa história que está sendo relatada nesses livros. Durante esse período, que vai lá do século XV, que é o Êxodo, até o século V, 4, que está lá em Esther, nós tivemos a sucessão de alguns impérios. O primeiro império, que já era poderoso nessa época, aliás, já estava até entrando em decadência,
era o Império Egípcio. Amém? Das pirâmides, da esfinge, do rio Nilo. Lembra? O êxodo acontece saindo da onde? Do Egito. É um grande império. Amém? Depois do Império Egípcio, vai aparecer um outro império, chamado Império Assírio, cuja capital, a cidade mais importante, é Assur. Depois do Império Assírio, vai vir o Império Neobabilônio, que a gente aqui na Bíblia só chama de Babilônia, amém? Cuja capital é Babilônia, é o Império de Nabucodonosor, amém? E depois do Império Babilônico, nós temos o Império Medo-Persa. Então esses impérios estão aqui no pano de fundo. Olha como é que esses impérios exercem uma grande influência. Grande influência. Começaram pelo Egito. De onde saiu o povo hebreu? Do Egito. Olha a importância do Império Assírio. Foi a Síria que destruiu o reino de Israel, que levou Israel cativo, e Israel se perdeu na história. Foi o Império Assírio que sitiou Jerusalém na época de Ezequias e quase tomou a cidade, se não fosse o milagre de Deus. É do Império Babilônico que acontece o que? A destruição de Jerusalém. O reino de Judá é desagregado, é destruído. O templo de Salomão é destruído pelos babilônios, que levam inclusive a Arca da Aliança, e a gente nunca mais soube dela. Cadê as tábuas dos 10 mandamentos? Não sabemos, por causa da destruição promovida pelos babilônios. Olha como é que esses impérios, eles influenciam diretamente nas escrituras, nesse período. E por fim, o Império Persa é o império que Esther foi esposa do imperador Xerxes. O Daniel, o profeta Daniel, ele serviu na corte da Babilônia e depois serviu na corte dos persas. E é na Pérsia que começa a acontecer o que? O retorno do povo judeu para reconstruir os muros de Jerusalém e o templo. A história que é contada nos livros de Esdras e Neemias. Amém? Olha como é que esses impérios eles exercem uma mega influência. Se a gente entende esses impérios, a gente entende muito do que está acontecendo ali. Aliás, acontecia muito de quando um grande império vinha ameaçar Israel e Israel ou Judá e Israel buscava aliança com outro grande império. Isso aconteceu, por exemplo, quando Israel buscou aliar-se ao Egito contra a Síria, na época de Acabe, inclusive numa época em que os profetas diziam: Acabe, não vai buscar salvação na aliança com o Egito, vai buscar em Deus. Buscar no Egito, o próprio Acabe morreu em batalha. Amém? É importantíssimo entender isso. Primeiro período, século XV é o Êxodo, século V, IV, Esther. Impérios: Egito primeiro, depois Império Assírio, depois Império Babilônico, depois Império Medo-Persa. Amém? Outra informação fundamental, terceira: quais eram os reinos que faziam fronteira com Israel? São povos que toda hora são citados como inimigos, como amigos ou como vassalos. O que é vassalo? Quando Israel dominava. Amém? Primeiro, pega aqui na minha mão. Israel está aqui. Noroeste, você tem a Fenícia, cidade de Tiro e Sidom, que Jesus inclusive visitou. Lembra da mulher Sírio? Fenícia? Fenícia. Está aqui. Mais acima, Síria, não confunda Assíria com Síria. Síria é a terra da cidade de Damasco, tão antiga quanto Jericó, uma das mais antigas do mundo. É aquela cidade para onde Paulo estava indo quando ele recebe, a presença de Jesus, cai do cavalo, é cegado com aquela luz maravilhosa, e ouve Jesus falando: por que me persegues? Estão indo para Damasco.
Damasco é de onde veio o servo de Abraão, Damasceno. Amém? Está aqui. Síria. Síria está lá até hoje. O país mais antigo do mundo. Depois, descendo aqui para o lado leste, você vai ter dois reinos importantes: Amon, dos Amonitas, amém? E Moabe, dos Moabitas, que são os dois filhos das filhas de Ló, amém? Vem dessas duas genealogias. E embaixo, no sul de Israel, nós temos Edom. Estou falando esses nomes, vocês já não leram esses nomes na Bíblia? Edom, Amon, Moabe, amém? No sul nós temos Edom, que vem do irmão de Jacó. E por fim aqui, olha se essa palavra, se esse lugar não é famoso até hoje, faixa de Gaza. Já ouviu falar? Faixa de Gaza? Gaza é a terra quem sabe? Filisteus, da onde vem Filístia. E por provocação, quando os romanos destruíram Jerusalém pela segunda vez, lá na frente, depois de Jesus, eles deram o nome para a terra dos judeus de Filístia. Só que em latim, o F é escrito com PH, da irmã, PH, da onde vem Palestina. Até hoje nós chamamos aquela região de Palestina. Os romanos batizaram de Palestina para provocar os judeus, dando o nome à terra do judeu do seu maior inimigo, que era os filisteus. Filisteu é um que a gente ouve pra caramba, foi o tal do Golias, ele era um filisteu, não é isso? Davi lutou contra os filisteus. Saul, o primeiro rei, foi morto pelos filisteus. Amém? Existem outros povos que estão ali? Sim. Mas que construíram reinos importantes são esses. Amém? Temos outros povos, jebuseus, por exemplo, que ocupavam Jerusalém. Amém? Amém? Você já ouviu falar dos jebuseus, né? É um povo ali, era também inimigo, só que eles não tinham um reino, eles tinham uma cidade. Amém? Tem outros nomes, mas esses são os mais importantes. Tranquilo até aqui? Então, primeiro período, século XV, acontece o êxodo. Século 5, 4, estamos no tempo lá de Esther. Nesse período, impérios egípcio, assírio, babilônico, medo-persa. Reinos que faziam fronteira com Israel, Fenícia, Síria, Moabe e Amon, Edom, Filístia. Amém? E aqui do lado tem o mar. Glória a Deus? Muito bom. Então vamos falar dos livros. Vamos lá. Juízes. Vamos achar Juízes. Desculpa, Josué primeiro. Josué. Deuteronômio termina com Moisés morrendo. Juízes abre com Josué sendo ungido o líder do povo hebreu. E qual é a missão de Josué? Conduzir a conquista da terra prometida. Então o livro começa com Josué atravessando o rio Jordão, que é o rio mais importante. Deus segura as águas. A gente fala muito que o Mar Vermelho foi aberto, mas também houve uma segunda abertura das águas, nesse caso, do rio Jordão. E aí vem imediatamente a conquista de Jericó, e depois Ai, e depois as outras cidades da região. No livro de Josué, a primeira parte, conquistas. A segunda parte, a divisão da terra. Como nós sabemos, os judeus era até então um grupo entre os hebreus, não é isso? Os hebreus eram um grupo mais abrangente, também chamado de filhos de Israel. Por que filhos de Israel? Que é o nome de Jacó, seu antepassado comum. Amém? E ali eram 12 tribos que compõem esse povo. Judeu que vem de Judá era só uma das tribos. Nós temos várias outras: Dan, Aser, Ruben, amém? Manassés, Efraim, não é isso? São várias. Benjamim, são várias tribos, são 12.
Levi. Amém? 12 tribos. Glória a Deus. A segunda parte do livro de Josué é Josué repartindo a terra por essas tribos, criando um mapa. Amém? No teu Brasil, o Brasil não tem Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Não tem os estados. O Brasil subdividido em estados. É isso que Josué faz na segunda parte, que é aquelas partes chatas, né? Que o irmão geralmente pula. Ah, mas que chatice, do rio tal, deserto tal, da cidade tal, a colina tal, né? Ali ficará os filhos de Assé, da tal de Dan, da tal de Efraim, amém? Manassés que era um grandão, um rei grandão, maior território, maior população, tal. Então conta essa história, amém? E tem aqui no livro de Josué uma mensagem importante que dá sequência a Deuteronômio. Eu chamei atenção para isso no passado, a tal da justiça distributiva de Deus. A mensagem aqui é: se permanecerem fiéis a Deus, vocês vão conquistar toda a terra. Agora, se vocês pecarem e se afastarem de Deus, vocês vão virar escravos daqueles que vocês deveriam dominar. Essa é a mensagem. Tanto é que ele termina falando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? Amém? A pergunta está lá e está cá. Vale para nós. Glória a Deus. Desde Moisés também tinha um recado que Josué vai voltar e repisar. Embora em algum momento ele dá uma vacilada ali, não dá para a gente entrar no detalhe, mas ele acaba fazendo aliança. Deus tem o tempo todo dito: não se misturem, conquistem a terra, expulsem. Algumas vezes Deus fala assim: façam juízo. Não vamos entrar também no mérito sobre isso agora. Destruição tinha um propósito na época do plano de Deus, não é após Cristo tudo mudou, amém? Não tem mais guerra contra a carne e sangue, amém? Isso é coisa dessa época, tem um motivo, momento oportuno nós vamos falar sobre isso. Mas o fato é que Deus está falando: não se misture, expulse, não se misture. E o que aconteceu com o povo? Se misturou. Josué termina a vida dele sem conquistar toda a terra, inclusive a cidade de Jerusalém. Josué não conquistou. Amém? Termina o livro de Josué, nós começamos o livro de Juízes. O livro inquietante. Esse livro aqui é daqueles que você vai do céu ao precipício. E ele é justamente sobre isso. Ainda estamos falando da justiça distributiva de Deus. Porque o livro de Juízes nada mais é do que a demonstração cabal de que quando o povo se afasta, desgraça. O povo clama a Deus, Deus levanta um juiz e vence sobre os adversários. Isso acontece 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acontece com Jefité, com Gideão, com Sansão, Débora. Amém? Toda hora. O povo peca e se afasta. Deus vem, aí, quando está tudo errado, clama. Deus vem em misericórdia e salva. O livro de Juízes é só isso. Vocês perceberam isso? É só isso. Só conta isso. Para mostrar para a gente a justiça de Deus. Nós, por nós mesmos, erramos. Nós somos dependentes da misericórdia e da providência de Deus. Amém? E do mesmo jeito que esse povo erra, clama, recebe bênção, erra de novo. É como nós. Não é um pouco a gente, irmão? Peça, levanta. Peça, levanta. Peça, levanta. Irmãos, que Deus nos fala, nós temos que seguir a risca. Qual é a razão de ser da tragédia do povo? Ele se misturou. E se misturou de tal maneira que juízes levantados por Deus chegaram a cometer os crimes mais hediondos, como por exemplo, sacrificar a própria vida. Teve juiz que fez isso, porque era prática pagã, era prática da adoração de demônios. E o homem de Deus, levantado por Deus para ser líder, cometeu
coisas horrendas. Ou Gideão, que botou Deus à prova toda hora, venceu com 300 homens os inimigos e no final da vida estava desrespeitando Deus absoluto. É um livro inquietante, irmão. Sansão, que muitas vezes é celebrado, né? Leia de Sansão. Leia a história de Sansão. Eu não consigo celebrar Sansão. Sansão me deixa angustiado. Um homem que tinha tudo, uma força monumental. E errou, e pagou por isso. Irmão? Livro de Juízes, inquietante. Temos que ler o livro de Juízes, sempre tentando nos identificar aqueles que erram, para a gente não cometer os mesmos absurdos que foram cometidos. Irmão, daí nós avançamos para o livro de Ruth. Ruth, livro pequenininho, pouco falado, mas importante, irmão. Olha que história linda. Contrasta com o livro de Juízes. Uma mulher que segue a sogra sem ter nenhuma obrigação de ficar com ela, abandona a própria casa e a família e vai buscar o Deus da sua sogra. E ela é abençoada com o casamento de Boaz, né, um caso importante, e entra para a genealogia de Cristo. Isso é que é o mais importante. E ela é importante, meu irmão, presta atenção, ela era uma moabita. Ela não era israelita. Amém? Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus? Ela vai ser da genealogia de Davi, que é da genealogia de Jesus. Amém? Esse livro é gostoso, né? Bonito. É um amor muito bacana dessa mulher. E aí chegamos a Samuel. Quem é Samuel? Oh, ela começa com a história de Ana, né? Linda a história de Ana, né? Que orava, clamava, e foi abençoada com um filho. E ela entregou o filho para se tornar profeta de Deus. Samuel é o último juiz, amém? Lembra o grande juiz? Aliás, eu me expliquei. O que são juízes? Os juízes são, igual a gente tem hoje, o cara que julga. Não, o juiz é o líder do povo. Amém? O juiz é o líder do povo. Porque o povo não tinha rei. E não tinha rei por quê? Porque Deus era o rei. Esse era o plano. Deus vai governar sobre o povo. E todos, de maneira igual, estavam sob a autoridade de Deus. O juiz nada mais é do que o líder levantado por Deus para cumprir uma missão. Amém? É um líder, um chefe, como foi Moisés, que não era chamado de juiz, como foi Josué, que não era chamado de juiz. A partir de Otiniel para frente, esses líderes vão ser chamados de juiz. Amém? Está claro isso? Desculpa. Ficou claro que eu pulei essa parte? Samuel é o último juiz. Ele vai ser o último juiz de Israel. E é durante o seu período, no finalzinho do seu período de juízo, já quando ele já era velhinho, é que o povo vem e clama por um rei. Era o plano de Deus? Não, porque o rei haveria de vir. Quem é o rei? Jesus. Mas o povo obstinado queria um rei. Queremos ser como as outras nações. Misericórdia. Não aprenderam nada até agora. Ao invés de se apartar e ser diferente, quer ser como os outros. E Deus fala: Samuel, vai lá e diz: ele ficará o seu rei ficará com suas melhores cabras, sequestrará os seus filhos para o exército, vai morar em palácio, vão ter que trabalhar para ele. E o povo, nós queremos, ô povo, né? Pede porque não presta. Deus entrega para o povo. Vocês querem um rei? Pode ungir um rei. Quem é o primeiro rei de Israel? Saul. Amém? Homem grande de uma tribo pequena. Um cuidador de animais que fedia, como a Bíblia diz, cabra. Esse homem bonito, alto, forte, mas de uma tribo pequena e pobre. Benjamim é feito rei de Israel. Amém? É interessante, parênteses. Saulo. Amém? Saulo. Tribo de Benjamim. Paulo era da tribo de Saulo. E ele era chamado de Saulo. Amém? Em nome de Jesus, o que acontece aqui?
Saul, que foi levantado rei, erra. E erra. Leia a história de Saul. Erra por quê? Porque desrespeita a Deus e tenta ser esperto, mentiroso, canastrão, cara de pau. Deus vai e tira a bênção. Amém? Saul morre, como nós sabemos, em batalha, e os filhos dele não deixam genealogia. Nesse meio tempo, Deus levanta outro para ser rei. Quem é? Esse é o mais famoso, Davi, que começa como um tocador de harpa na corte de Saul, vai lutar contra Golias, todo mundo conhece essa história, não é isso? Senhor dos exércitos, coloca na frente, vai e ganha, e depois se torna o maior guerreiro do exército de Saul. E ele era tão bom que causou inveja no rei e passou a persegui-lo. Metade da vida de Davi é fugir de Saul. Ele até se aliou aos filisteus, inimigos dos israelitas, para poder, em algum momento da vida, sobreviver. Depois que Saul morre, Davi é levado a governar sobre Judá. Pouca gente presta atenção nisso. A governar sobre Judá, e depois ele governa sobre Israel. Amém? E se torna o maior rei da história do povo hebreu. Samuel é o último juiz. Saul é o primeiro rei. Muda aqui a era dos juízes, começa a monarquia. Davi então sucede Saul e começa uma genealogia que vai até a destruição de Judá pelos babilônios. Amém? E que depois se converte na genealogia de Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Está claro, meus irmãos, alguma lacuna? Podemos quebrar a quarta parede? Alguma dúvida? Essas informações? Muita coisa, não? Está dando para aí? Bora então. Davi, grande rei, toma Jerusalém, toma o Monte Sião. Ele que domina Jerusalém. Até então em Jerusalém não é expugnado. Eu contei essa história aqui no culto de domingo, onde os jebuseus botaram nas muralhas, eram lembrados disso? Os cegos e os coxos, e disse: aqui até se o cego e o coxo defender a cidade, tu não entra, Davi. Davi foi irado, conseguiu entrar pelo caminho das águas, amém? Toma a cidade e lança uma maldição contra os coxos e os cegos. E não é à toa que Jesus mais tarde vai fazer 2 milagres perto de tanto, um para curar um cego e outro para curar um coxo. Que lindo! Jesus é maravilhoso, que é para destruir as maldições. Amém? Ele constrói um palácio, irmão, que lindo. Quando nós formos lá para Jerusalém, nós vamos visitar o palácio de Davi, que as escavações arqueológicas descobriram o palácio de Davi. Está lá, a gente ir lá e ver. Amém? Para ninguém dizer que Davi não existiu. Está lá o palácio dele, bonitinho para ser visitado. Davi, todo mundo sabe, comete aquele pecado com Batseba, traz desgraça sobre sua família. O filho dele se rebela, guerra civil, e daí para frente Davi nunca foi o mesmo. Só que é um homem diferenciado, um homem segundo o coração de Deus. Ele errava? Errava, mas ele era como aqueles que erraram em outros momentos. Não, ele era como Saul. Saul errava, canastrão, negadão, né? Adão. Não fui eu que comi. Oh Deus, eu comi o fruto que a mulher que tu me deste me entregou. Isso aqui é homem. Isso aqui a gente tem que admirar da vida. Errou muito. Ô irmão, presta atenção, tem crente que erra umas coisas, hein? Jesus está aqui. Qualquer personagem bíblico está aqui. Amém? Não comparar não. Ó, que Davi é o meu personagem favorito. Ó, vai se converter. Jesus é Jesus. Amém? Davi é um homem que erra pra caramba. Tanto é que ele era um homem que errava que Deus não deixou ele construir o templo. Ó, você tem muito sangue na tua mão. Ele se vingou, ele fez umas coisas. Traiu, matou para cobertar a traição. Mas o que Davi tem de diferenciado, irmão? O que ele tem de diferenciado? Ele não era como Saul e Adão. Ele errava, reconhecia, pedia perdão e se entregava. Quantas vezes que a gente ouve Davi falando: nossa, eu vou levar tudo, só não tire o seu Santo Espírito. Se for para ficar com o reino ou com o Senhor, tira até minhas roupas, eu fico com o Senhor.
Amém? E não é à toa que ele virou rei, porque ele nunca deu valor. Nisso aí ele tem que tirar o chapéu do Davi. Amém? E não é à toa que Deus celebrou a sua genealogia, colocando Cristo na sua árvore genealógica. Davi, importante também, porque ele escreveu muitos salmos. Amém? Nós vamos falar, quando vamos falar de salmos, nós vamos falar quantos salmos Davi escreveu. Davi escreveu vários salmos. E, como isso é legal? Depois a gente até pode praticar isso. É legal a gente ler a história de Davi e ler o salmo correspondente à época. Quando a gente lê, por exemplo, Salmo 51, é aquela época em que ele está perdendo o filho dele. Ele fala, né? Que ele tem um coração contrito, entregue para Deus. Ele está triste, porque está perdendo o filho dele, que a Batseba pede o primeiro bebê, antes de Salomão nascer. Vocês sabem disso, né? Morre o filho da traição, morre. Depois, Davi casa com Batseba e tem um segundo filho. E esse é Salomão. Bom, ele não é o filho da traição. O filho da traição morre. Lembra que Davi fica prostrado, jejuando, orando, e todo mundo achava até que ele ia morrer. Quando os servos foram falar para ele, os servos conversaram entre si e falaram: morreu o bebê. Como é que a gente vai falar para Davi? O povo ficou com medo. Se ele estava prostrado daquele jeito, orando para o filho, né, viver, se contasse que o filho morrer, todo mundo achava que ele ia morrer. Mas os servos contam para ele: seu filho morreu. Ele se levanta, toma banho, unge a cabeça e senta para fazer uma refeição. Ninguém entendeu. Davi, você estava lá doente de tristeza, que o seu filho estava ruim. Agora que ele morreu, você está comendo? Irmão, o que eu vou fazer? Se é a vontade de Deus, não é ele que vai vir ao meu encontro, eu que vou ao encontro dele. Ok, né? Ele entendeu. Se Deus tirou, é porque eu mereci. Agora eu tenho que melhorar para chegar onde meu filho. Ok. E esse homem aqui é o maior rei da história de Israel. Morre velhinho, filho dele, velho para a época, né? 70 anos no máximo. Para a época ele 12. E aí vem Salomão. Salomão é o auge do reino de Israel. Salomão vive em primeiro ano de paz. E durante a paz eles constroem o templo, não é isso? Quem constrói o templo? Salomão. Salomão constrói o templo, o lugar santíssimo, guarda a arca da aliança, não é isso? Constrói ali o sacerdócio levítico, agora vinculado ao templo. Não é mais no tabernáculo, que era desde Moisés, agora vai ter um lugar fixo para adoração, Jerusalém, amém? Ele vai ser um grande legislador e o homem mais sábio da história. Ele é autor de Provérbios, ele é autor de Eclesiastes e ele é autor de provável autor de Cantares, amém? Então ele escreveu 3 livros da Bíblia e tem salmo dele também. Salomão. Por que Salomão era tão inteligente? Ele pediu sabedoria. Deus ainda ficou impressionado. Modo de dizer, a Bíblia mostra que Deus o elogiou. Falou: Salomão, pode escolher qualquer coisa. O que você quer? Sabedoria. Ele não pediu riqueza, não pediu prestígio, não pediu poder, não pediu sabedoria. Lembra daquela história de Salomão? Chegaram 2 mulheres para ele falando: filho é meu, filho. Você conhece essa história, né? Filho é meu, filho é meu. Salomão falou: traz a espada e corta no meio. Logo a mulher falou: não, não é dela. Pronto, pode entregar para essa que mandou entregar para outra. Por quê? Só uma mãe aceita perder para o filho não morrer. Esse é Salomão. Salomão, que homem sábio, mas a Bíblia ela é clara. Nós temos que vigiar, e ainda assim vamos errar. Por isso que nós dependemos da misericórdia do Poderoso. O homem mais sábio do mundo, no final da vida, pecou e começou a acender incenso para divindades estranhas. Irmão, por que Salomão errou? Presta atenção, lembra lá de Juiz? Josué? Qual era o recado de Deus? Não se misture. Salomão casou com não sei quantas mulheres. Vamos falar 1000. Deus é bom. 1000. Deus é bom. 1000 mulheres.
Salomão casou com 1000 mulheres. Quem que eram essas 1000 mulheres? Tinha de tudo. Cuxita, Moabita, Edonita, tinha de tudo. Resultado, daqui a pouco está lá no meio, né? No meião, está lá acendendo incenso para Deus. Olha, irmão, presta atenção. O mais sábio entre os sábios foi andar com a turma e errou. Não é à toa que o Salmo, presta atenção, irmão, Salmo 1. Vamos achar aí rapidinho? Salmo 1. Moral da história. Salmo 1. Deus é Pai, né, irmão? Salmo. Como é que o Salmo fala? Olha o recado aqui, para não cometer o erro de Salomão. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meu irmão, vai se juntar, vai dar errado. Até o mais sábio entre os sábios. Então nós que não somos sábios como Salomão, temos que vigiar muito mais. E se o sábio caiu, imagina nós que somos normais. Não é isso? Muito bem, irmãos. Salomão vai governar no primeiro livro de Reis. Acabei que eu parei de falar dos livros. 1 Samuel, o reinado de Saul. 2 Samuel, o reinado de Davi. 1 Reis é a transição do reinado de Davi para o reinado de Salomão. Salomão governa no livro de 1 Reis. Amém? Está claro? Está claro? 1 Reis começa com o governo de Salomão. O início do livro conta lá a história da construção do templo. Agora essa história daqui para frente também já fica um pouco confusa. Os irmãos começam a se perder. Salomão morre. Ele deixa como filho herdeiro, primogênito dele, que vai herdar o trono, um homem chamado Roboão. Roboão deveria se tornar rei de Israel. Israel mesmo? Grande rei. Salomão foi o auge do reino. Por quê? Porque ele ampliou as fronteiras. Foi quando o reino de Israel foi maior. E interessante, hoje a gente pode também olhar lá os vestígios da arqueologia, a gente acha as fortalezas de Salomão direitinho. Dá para a gente ver o tamanho do reino. E a gente vê que tem fortalezas muito distantes do que inclusive é Israel hoje. O reino era grande. Tanto é que também fala que Salomão tinha uma fortuna. Eu ouvi falar nas minas do rei Salomão, umas histórias, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem? Histórias fora da Bíblia, lendas. Salomão era tão rico que ele escondeu, né, a riqueza dele. E aí tem os filmes, os livros, né, de aventura das pessoas procurando a fortuna de Salomão. Isso é conversa que mas a gente sabe que foi um rei muito rico, muito próximo, muito poderoso, muito bem quisto. Amém? Muitos reinos próximos dele pagavam tributos, mostra que ele era potência regional. Mas ele morre. Morre o quê? Pecando, acendendo incenso para Deus estranho. E aí Deus, no finalzinho da vida de Salomão, fala: por amor a Davi, eu vou manter a casa de Davi no trono, mas ele não vai governar sobre todo Israel mais. E aí tinha um desafeto de Salomão que tinha sido expulso do reino, chamado Jeroboão, que quando Salomão morre, volta para Israel. E Jeroboão lidera 10 tribos, lembra que são 12 tribos? Lidera 10 tribos, as chamadas tribos do norte, que Judá é o sul, Judá era Negueb, sul, norte eram as outras tribos. As 10 tribos se juntam e pedem uma audiência com Roboão. E do que tratava a audiência? Não confunda, Jeroboão, Roboão, parece o nome, né? Sou diferente. Jeroboão do norte, Roboão do sul. Jeroboão lidera esses caras e vão e fala para Roboão rapidinho: Roboão, seu pai cobrou impostos muito altos, nós precisamos rebaixar esses impostos, esse fato está pesado. Roboão toma conselho com 2 grupos, com os velhos sábios e com os seus amigos. Os velhos sábios falam: abaixa o imposto, para conquistar o coração da gente.
Os amiguinhos falam: você é rei, rapaz. Cobra o mesmo imposto, aliás, faz melhor, cobra mais. Roboão segue os amigos, não sábios. Cuidado com quem você está escutando também. Cuidado. Tem palavras que é dita aqui do altar, tem palavras que é dita pela mamãe, pelo papai, né? Pelo marido, pela esposa, pessoa que se importa com você. Agora tem palavra que é falada lá fora dos amiguinhos, só traz desgraça. Cuidado com esse ouve. Roubou ouviu os caras errados. O que acontece nesse momento? Irmão, olha só, tem gente que não entende isso, eu vou explicar. As 10 tribos se rebelam contra Roboão e dividem Israel. Israel é dividida nesse momento. E aí nasce o reino de Israel, continua o nome de Israel, ou o reino do norte. E o sul é batizado com outro nome, para ser chamado de reino de Judá. Amém? Fica Judá, Benjamim, um pedaço dos levitas. E o norte fica todo o resto. Amém? Rubem, Dan, Aser. Fica tudo no norte. Benjamim, Benjamim não. Manassés, Efraim, fica tudo no norte. Reino do norte, reino do sul. Quem governa o sul? A casa de Davi. Roboão, filho de Salomão, ou seja, neto de Davi. Continua governando o sul. A casa de Davi continua no reino. Mas o norte vai ser uma celeuma. Cada hora é um cara. Não vai ter dinastia, nenhuma dinastia próxima lá. É um golpe de Estado atrás de golpe de Estado. O norte logo se converte. Aqui nós já estamos avançando primeiro Reis. Deixa eu só conferir aqui. Isso mesmo. Estamos avançando primeiro Reis. Aqui com, por exemplo, alguns reis que você já ouviu falar aqui do norte. Vou falar o mais importante que todo mundo já ouviu falar. Acabe. Lembra de Acabe? De Jezabel, rei do norte. É esse naipe de rei que vai ter no norte, que adora Baal, Aserá. O próprio Jeroboão já começa errado. Jeroboão coloca 2 touros para serem adorados como Deus, na fronteira sul e na fronteira norte. De novo, pô, não aprende nada. Bota 2 bezerros para ser adorado e fala: isso aqui é Deus. Por quê? Porque Jeroboão tinha medo que o povo fosse para Jerusalém para adorar no templo e ficasse do lado do Roboão. Então ele bota um Deus ali na fronteira. Um ficava em Dan, no norte, e outro ficava na fronteira sul. Misericórdia. Israel nunca mais volta para Deus. Todos os reis de Israel vão ser pecadores. Ali vai acontecer coisa do arco da terra. Sacrifício de filho, só uma coisa estranha. E é ali no norte que aparecem 2 dos profetas mais conhecidos. Quais são? Elias e Eliseu. Lembra de Elias? História de Elias a gente sempre conta, né? Elias, né? Lembra de Elias? Elias que foi, né? Se refugiar na montanha, que enfrentou os sacerdotes de Baal, né? Depois Eliseu. Esses 2 estavam sempre em conflito com o reino, tá? Porque ele estava defendendo Deus contra os reis que nunca mais vão voltar para a presença dos poderes. Vamos terminar a história com Israel? Antes de falar de Judá, esqueça a hora. Essa história avança para o segundo Reis, amém? Quando que acaba Israel? Quando lembra que eu falei dos povos que se sucederam, os grandes impérios? Depois do Egito vem a Síria. A Síria vem e destrói Israel. Acaba Israel. Pega o povo e leva cativo embora. Eles tinham essa prática, eles transferiam o povo. Para quê? Para não formar raiz e não ter rebelião. Então pegavam o povo de Israel e levou para outro lugar. Para onde? Não sabemos. Tanto é que hoje nós chamamos das 10 tribos perdidas. Não sabemos onde estão as tribos do norte. Quando que isso acontece? 722, é a data mais provável. Século 8. Amém? Quando no sul quem governava? Ezequias. Lembra do rei Ezequias? Sim ou não? Rei Ezequias, ele enfrenta quem? Lembra do rei Ezequias que tinha um problema de saúde, que virou para a parede quando o profeta Isaías disse: você vai morrer, né?
Aí ele vira para a parede e ora a Deus. Aí, uma hora que Isaías está indo embora, Deus fala para ele: volta lá, agora fala, te darei mais 15 anos de vida e mais, vencerei os teus inimigos. Quem era o inimigo de Ezequiel? Que estava na porta de Jerusalém, sitiando Jerusalém, pronto para entrar em Jerusalém? Os assírios. Os assírios, irmão, sabia? Imagina os Estados Unidos em guerra contra o Uruguai. Eram os assírios versus Jerusalém. Essa era a proporção. O Uruguai consegue vencer os Estados Unidos? Nem brincando, né? Não é isso? 2 aviãozinhos assim, acabou. Montevideo desapareceu. E Deus vai lá e vira o jogo. Não tem discussão isso. Não tem discussão. E aliás, os registros extra-bíblicos dão prova disso. Que esses caras sitiaram Jerusalém e fugiram. Aliás, o túnel de Ezequiel nós vamos visitar. Está lá, a gente vai andar nele. E tem a placa. Aqui está o encontro dos dois lados. Porque eles vieram cortando a pedra dos dois lados, chegar no meio e botar uma placa. Viva! Fechamos, abrimos o túnel, nos encontramos, aí botar uma placa. A placa tá, na verdade, a placa original está no museu da Turquia. Mas Israel colocou uma no lugar, uma réplica no lugar. A gente pode ir na Turquia e visitar, está lá a plaquinha. Bonitinho o museu. Os caras arrancam as coisas, levam embora. Irmão, registros históricos dessa época, irmão, não tem dúvida. Tudo essa história que eu estou contando aqui, todo mundo sabe que de fato aconteceu. A Bíblia é um livro histórico. Acabamos, segundo Reis, com a infeliz, triste história de que também Judá cai. Mas Judá é um pouco diferente, irmão. Presta atenção aqui. Judá não é como Israel. Judá não foi o tempo todo, sabe, ladeira abaixo. Judá tinha idas e vindas. Lembra de Juízes? Era bem assim. Idas e vindas, idas e vindas, idas e vindas. Às vezes está com Deus. E um rei que era fechado com Deus. Depois vem um rei e se desvia. Então isso acontece, cara. A história de Israel é isso aqui. A história de Judá é isso aqui. Idas e vindas. Amém? Acabei de falar. Ezequias é um rei razoável. Mas tem Manassés que é uma coisa. Amém? Então, Israel cai, Judá continua. Israel desaparece, Judá continua. Continua por mais 100 e poucos anos. Até que vem, lembra dos impérios que eu falei? Egito, Moisés. Assíria, destruição de Israel. Qual que é o próximo? Babilônia. Babilônia de Nabucodonosor. Nabucodonosor ataca o reino do sul e destrói. Quando isso? 500 e pouco. Século 6. Amém? Israel cai no século 8. Judá cai no século 6. E o que acontece nesse momento quando Nabucodonosor invade, destrói Judá, toma Jerusalém, derruba o templo, some com a Arca da Aliança, até hoje não sabemos onde está. O que ele faz com o povo de Judá? Leva cativo para a Babilônia. E ali estava um cara chamado Daniel. Lembra Daniel? Quem que vê essa história toda acontecer na frente dos seus olhos e relata essa história? Quem sabe? Jeremias, profeta Jeremias. Ele está profetizando exatamente, ele está vendo isso tudo acontecer. A história de Jeremias termina com Israel sendo destruído, com Judá sendo destruído. Ele vê essa história, tanto é que depois vem lamentações de Jeremias, né? Ele chorando que a terra dele foi destruída. Amém? Irmãos, não vou cansar vocês terminando. Agora tem um livro de crônicas, né? Primeiro Crônicas, segundo Crônicas. Primeiro Crônicas, segundo Crônicas. Ó, então o livro segundo Reis termina com a destruição de Judá. Primeiro Crônicas, segundo Crônicas, você vai perceber que ele repete muitas coisas que está em primeiro Reis e segundo Reis. Só que Crônicas, irmão, ele tem um objetivo específico. Ele conta a história de Judá. Lembra do Israel e Judá? Primeiro Reis e segundo Reis conta dos dois. Crônicas só conta do reino do sul. Então primeiro Crônicas começa lá em Davi, passa por Salomão, aí vem segundo Crônicas, conta de Roboão para frente. Amém? Então
Tanto é que Crônicas e Reis tem muitas histórias que são quase você bota uma do lado da outra contando a mesma coisa, igualzinho, parece que um foi copiado do outro. Provavelmente foi, Crônicas foi copiado de Reis. Mas tem coisas também, detalhes que Crônicas enxerta na história, que torna a história mais compreensível. Amém? Então, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, história de Judá. E aí chegamos em Esdras. Esdras e Neemias, vou falar dos dois lados. Esdras e Neemias já acontecem em outro momento. Não tem a Babilônia? Leva a galera cativa. E eles ficam no cativeiro durante muitos anos, décadas de cativeiro. Até que eu lembro que eu falei da sucessão dos impérios: egípcio, assírio, babilônico. Qual que é o próximo? Persa. Até que os persas fazem guerra contra a Babilônia, destrói a Babilônia. Os persas vencem os babilônios. Irmão, presta atenção. Babilônia não dominava Jerusalém? Os persas destroem a Babilônia. Os dominadores foram destruídos. Amém? O que era dos babilônios passa a ser dos persas. E aí, o rei da Pérsia tem misericórdia do povo judeu. E sob a liderança de Esdras e Neemias, o que ele faz? Autoriza o povo a voltar para Jerusalém. Entende? Então Babilônia leva cativo, vem então o Império Persa e permite o retorno. Amém? E assim termina com o livro de Esther, que conta uma história, um fato, né? uma história que tem início, meio e fim, que ocorre na corte de Xerxes. Porque Esther, uma judia bonita, foi uma das esposas do rei da Pérsia. E ela influenciou o rei para ter misericórdia do povo, poupar o povo e permitir o povo continuar reconstruindo a sua nação. E aqui termina os livros históricos com essa história. Amém? Durante o Império Persa. Sabemos que depois do Império Persa tem o Império de Alexandre Magno, que é o helenista, e depois o Império Romano. Nesse período a Bíblia silencia. E vai voltar a falar lá em Mateus com a vida de Jesus. Amém? Irmãos, os livros dos profetas, eles acompanham essa história. Quando a gente for falar dos profetas, eu vou contar para vocês onde é que cada profeta está situado nessa história. Amém? Joel está escrevendo nesse contexto, Ageu está escrevendo nesse contexto, Zacarias está escrevendo nesse contexto. Amém? Alguns são do norte, outros são do sul. E se a gente sabe esse contexto, bem bom, quando você pega o livro dos profetas, que às vezes é muito rebuscado, nossa, você entende tudo que ele está falando. Porque muita profecia do porvir, muitas profecias é do acontecimento da ocasião. Então o profeta diz: ó, os assírios vão te destruir, cuidado. Olha, Jonas pregou para os fenícios. Amém? A gente fala aqui da Fenícia, né? Então, se a gente sabe essa geografia, essa história, fica muito mais interessante. O último profeta é Malaquias. Malaquias é o último homem que fala antes de Deus se calar até a vinda do Messias. Amém? Glória a Deus! Está claro, meus irmãos? Espero ter esclarecido os livros históricos. Semana que vem a gente vem para os livros sapienciais, em nome de Jesus. Vamos falar de Jó, para a glória e honra do nosso Deus. Aquela salva de palmas do nosso Pai maravilhoso.